Bom dia, manhãs, para mais uma live de segunda-feira. E aqui nesse tema importantíssimo, vamos entendendo como a gente pode usar a astrologia como ferramenta para a educação e conexão com as crianças. E o tema da live de hoje está ligado às emoções. As emoções, as crianças e a astrologia. Porque uma das coisas que eu mais ouço e que eu mais vivo também são os ciclos emocionais das crianças, né? Assim, como elas se descompensam em cada fase, quando é que elas ligam com as frustrações, as birras, as intensidades, as raivas, os choros. Enfim, isso é uma das coisas que deixam as manhãs mais angustiadas e que às vezes também me angustia, né? E antes de começar a falar diretamente sobre como as emoções estão explícitas, né, no mapa astral, eu quero contar uma história. Uma história que me ajudou a entender como eu podia usar a astrologia justamente para me conectar com essa parte de minha filha. Essa história começou assim justamente nesse início, tá? De como é que eu consegui usar a astrologia na minha maternidade. Foi um Natal logo após a pandemia, em que as famílias começaram a se reunir. E fazia tempo que eu não reunia com minha família. E assim, minha filha, ela nasceu antes da pandemia, né? Nasceu em 2019, 2020, que teve esse boom da pandemia. Então a gente tinha tido pouco contato. E aí, logo no início, né, que ela chegou na casa, ela começou a vasculhar tudo. Criança de 2 anos e curiosidade. Criança de 2 anos é extremamente curiosa, quer vasculhar tudo. Então, quer mexer em tudo. Então, ela mexia na porta, abria armário, subia escada, enfim. E aí, todos os adultos querendo regular, né? Assim, de repente, quando tem um monte de adultos da família, vinham os palpiteiros. Não, não faça isso, não faça aquilo. Sara, você devia fazer aquilo com sua filha, não sei o quê. E aí, todo mundo querendo dar palpite, qual era a melhor forma da criança se aquietar. Até que uma tia minha virou pra mim e falou assim: você devia botar ela de castigo. Eu falei, pensei, botar uma criança de 2 anos de castigo, pensei eu comigo mesma. Claro, como uma boa pisciana, não queria nenhum tipo de confronto, fiquei só refletindo sobre tudo aquilo que eu estava ouvindo. Criança de 2 anos, que não sabe ainda controlar seus impulsos, que está na plena atividade da criatividade, botar de castigo não fazia o menor sentido para mim naquele momento. E aí foi ali que eu lembrei do mapa da minha filha. Claro que eu já conhecia, assim que ela nasceu, eu conhecia o mapa dela, mas não era uma coisa que ficava vindo na minha memória o tempo todo. E naquele momento veio. E eu lembrei que além de ter o signo, né, do Sol em Virgem e ter várias coisas de terra no mapa, ela tinha lua em touro. Então as crianças que têm muita terra no mapa, sobretudo o signo da lua, um signo de terra, que os signos de terra são touros, virgem e capricórnio, são crianças que se sentem mais seguras com aquilo que é familiar. E ela estava naquele ambiente pela primeira vez, com pessoas que ela não tinha conhecido, num ambiente que ela não conhecia. E aí ela queria conhecer tudo. Eu entendi que aquela curiosidade dela era conhecer tudo. Claro que você pode ter uma criança que fique mais inibida, mas com minha filha, além de ter a lua em touro, né, tem o Mercúrio no signo de ar, que aí atiça a curiosidade, então ela estava querendo conhecer, estava querendo saber de tudo que tinha ali. E foi aí que eu mudei meu comportamento, né? Em vez de, junto com os adultos, ficar dizendo não, não pode, eu peguei na mão dela e a gente foi conhecer todo o ambiente, saciar toda a curiosidade dela, inclusive ajudá-la naquilo que, né, subir escada, que era perigoso para ela, né? Que ela era pequenininha, fui auxiliando para estar lá. E aí, depois que ela conheceu tudo, ela ficou tranquila. Então, naquele momento, eu consegui entender que, sabendo o mapa da minha filha, eu sabia do que ela precisava. Que não era como os outros estavam sugerindo, que eu dissesse não, que eu fosse mais energética, até que fosse mais dura. Não, não pode. Não era isso que ela precisava. Não era isso que ia saciar a curiosidade dela e fazer ela ter o comportamento adequado no momento. Era conhecer. Então, assim, foi o mapa que me guiou naquele momento. Então, naquele momento, eu percebi que o mapa podia me guiar em todos os outros momentos da maternidade. Que bastava eu ter o mapa em mente. É claro que, assim, vira e mexe, eu olho o mapa para justamente me lembrar de aspectos que eu não estava lembrada antes. E é essa a minha grande proposta para você, manhã. Que você possa ir se familiarizando com o mapa da sua criança.
E você não precisa ser astrólogo, nem estudar anos de astrologia, como eu fiz e como eu faço, para você poder entender isso. Alguns pontos específicos do mapa vão explicar determinadas fases da criança. E criança, sobretudo a pequena, né, até uns 2, 4 anos, ela é basicamente emoção e sentimento. E que é simbolizado pela lua no mapa natal. Mesmo depois, quando ela está maiorzinha, 6, 7, 8, a lua continua sendo um dos pontos mais fortes do mapa. É um dos pontos mais fortes do mapa dos adultos também. Quando você pensa nas características da personalidade daquele adulto, você vai pensar nos pontos mais fortes do mapa, né? Que é o Sol, Lua e Ascendente. Então, quando a gente entende a Lua, a gente entende o lado emocional, o lado de nutrição, nutrição emocional, de segurança emocional, de regulação emocional. Então é isso que vai te dar, digamos assim, esse caminho das pedras. E assim, eu digo que funciona para todas as idades, porque assim, tanto quando a criança é pequenininha, que ela faz a birra porque não sabe lidar com a frustração, ela não recebeu o não, e você acolhe da forma, né, que a lua diz que deve ser acolhida, que a criança precisa, também quando é uma criança maior, porque a criança maior também faz birra, também precisa lidar com outros tipos de frustração, porque à medida que a criança vai crescendo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, os desejos vão acontecendo, os desejos vão surgindo e muitas frustrações vão acontecendo, tá? Então, assim, a lua vai sempre te ajudar a entender como ela se regula emocionalmente. E aí, enfim, o que a gente precisa saber é como funciona o lado emocional. Por exemplo, as crianças que têm lua nos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, são crianças que tendem a ser mais energéticas. Muitas vezes, assim, elas respondem à frustração muito pela raiva. Isso não significa que, assim, a criança tem raiva, deixa bater. Não é assim, né? Até porque existe a necessidade do limite. Então, assim, não pode bater no outro, porque machuca o outro, porque, enfim, não faz parte das nossas condutas sociais, né? Assim, permitir que bata. Mas você pode permitir que essa criança extravase a raiva dela em algo que seja possível. Por exemplo, tá com muita raiva, precisa canalizar essa raiva, pode bater na almofada, pode bater num travesseiro, ou às vezes até um próprio boneco de pano que não vai quebrar, enfim, e que possa ser externalizada aquela raiva, né? Que ela possa bater, que ela possa jogar aquela raiva, para que ela possa se acalmar. E quando a criança acalma, você consegue conversar, você consegue se conectar mais com a criança. Porque a gente precisa entender que essas crianças, elas têm, digamos assim, um nível de intensidade, né, da raiva muito grande e que ela precisa extravasar dessa raiva para a gente poder se conectar com ela. Então, assim, esse é o grande canal de conexão emocional com essas crianças. Conseguir e permitir que elas extravasem. Também são crianças que tendem a ter bastante energia, sobretudo se tiver outros pontos de fogo no mapa. Quais são os pontos de fogo? Um sol, um ascendente, porque isso vai significar crianças que têm bastante energia, ou até os outros planetas mesmo, né? Se você é uma mãe que conhece um pouco mais curioso da astrologia, conhece um pouco mais, né? Mercúrio, Vênus, Marte. Se também tiver outros desses nos signos de fogo, significa que a criança tende a ter mais energia. E essas crianças que têm energia, essas crianças de fogo, elas precisam de ter constante atividade física. Tanto uma atividade física, né, como o esporte ajuda bastante, como espaço para brincar. São crianças que, assim, se vivem em apartamento pequeno, que elas possam ir para o play, possam ir para uma praça, que elas tenham espaço para brincar e conseguir botar a energia delas para fora. Isso vai ajudar muito, muito, muito na hora de regular emocionalmente, porque uma das coisas que mais desequilibra a criança na hora da birra, além dos tradicionais sono e fome, toda mãe sabe que a criança quando tá com sono, quando a criança tá com fome, nossa, a birra triplica. E às vezes, em algumas situações, a criança, né, a criança maior, a minha, por exemplo, tem 6, que ela já responde com mais maturidade emocional, mas você tá com muito sono, com muita fome, então ainda em birra. Como se fosse criança pequena. Então, além desses tradicionais, existe a questão da natureza da criança. Então, por exemplo, a criança com muito elemento fogo no mapa, ela vai precisar, ela tem muita energia inata dela. Então, por exemplo, faça essa experiência em casa, né? Por exemplo, pegue uma semana, né?
você enquanto mãe não pode, mas se tem alguém que possa, que no contraturno da criança, quando ela não esteja na escola, que ela possa ou fazer uma atividade dirigida, né, que seja um esporte, ou que ela possa descer e brincar bastante. Veja se você percebe que não é que ela não vai fazer birra, não é que ela não vai se sentir contrariada, que ela não vai demonstrar frustração, mas a forma dela fazer birra se diminui a intensidade da raiva. E aí você consegue se conectar melhor com as regras dessa criança. Faça um teste e venha aqui me contar se funcionou com você. Agora não vale fazer isso uma vez na semana e pronto, né? Tem que ser com constância para que essa criança consiga de fato gastar toda a energia. E aí, uma outra coisa também que é importante, aproveita e dá uma olhada no mapa dela e vê se essa criança só tem a lua no signo de fogo, a lua ou o sol, ou se ela tem mais elementos no signo de fogo, que isso tende a aumentar o nível de energia da criança, tá? Inclusive, uma coisa que pode ser muito interessante é rituais para final do dia. A criança do signo de fogo nem sempre gosta do ritual, porque ela gosta da novidade, mas o ritual que você possa fazer na casa, né? Assim, sobretudo, por exemplo, no horário que você já chegou na casa, como por exemplo, se tiver a oportunidade de diminuir as luzes da casa, diminuir os estímulos. Por exemplo, essas crianças com muito fogo no mapa, sobretudo as crianças de fogo e de ar, são crianças que é importante, por exemplo, você tirar a tela tipo umas 2 horas antes de dormir. E não deixar a tela até a hora de dormir. Isso é ruim para todo mundo, mas é especial para essas crianças porque elas são mais excitáveis, por exemplo, do que crianças de signo de água, do que de signo de terra. Então, diminuir, assim, cessar, né, a tela antes, que ela possa fazer um desenho, alguma coisa mais tranquila, assim, uma criança que lê. Então, uma criança que seja um momento da leitura, ou um momento de um desenho, um momento que tenha coisas mais tranquilas, que ela possa ir acalmando a energia para ajudar no sono. Mesmo que sua criança não tenha problema no sono e que ela durma bem, que durma com facilidade, isso ajuda também a regular emocionalmente a criança, certo? Depois de um tempo, quando você faz esse ritual, se você faz assim alguns dias e que vira um hábito da casa, o corpo já vai se acostumando. Então, o corpo já vai se acostumando a desacelerar. Então, é importante que essas crianças elas tenham digamos assim, uma rotina em que permita, por exemplo, tem um espaço que ela sabe que ali ela pode acelerar e botar toda a energia para fora, como por exemplo, né, a sugestão que eu dei, um contraturno, que ela possa brincar à vontade no parque, e que ela tenha um momento de desaceleração. Então isso vai ajudar a acelerar e desacelerar, e aos poucos o corpo já vai conseguindo se adequar a isso. Agora, óbvio, né, que tem que fazer parte da sua rotina, que você também consiga fazer enquanto mãe. Aí vamos para as crianças com a lua nos signos de terra. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Essas crianças, elas são muito conhecidas pela teimosia. E é interessante porque, assim, tem uma coisa na astrologia não, no desenvolvimento infantil, em que é muito interessante a gente pensar que algumas das características que as crianças têm e que dão trabalho para pai e mãe, quando elas crescem, aprendendo a cultivar essas características se tornam grandes potenciais para ela enfrentar a vida. Então, por exemplo, as crianças que têm a lua, né, nos signos de terra, e você vai ver isso mais forte em Touro e Capricórnio, são crianças que tendem a ser bastante teimosas, né? Então, assim, às vezes pai e mãe diz assim, não pode. Ah, mas eu quero, e teima, né? Insistentemente. Essa teimosia, que nesse momento pode dar um trabalho, pode se transformar num grande potencial de persistência para a criança, no caso, né, criança ou adulto, conseguir alcançar seus objetivos. Sabe aquela pessoa que quando bota uma coisa na cabeça, quando sabe que quer uma coisa, não desiste, vai em frente, vai tentando várias formas até conseguir? E geralmente são pessoas que tendem a ser vitoriosas naquilo que ela quer, sobretudo se elas aprendem a flexibilizar
Flexibilizar em que sentido? Porque nem sempre, por exemplo, aquilo, né, aquela meta que você coloca para você na sua vida, aquilo que você deseja, você consegue daquela forma ou por aquele caminho. Então, muitas vezes é preciso adaptar o caminho para conseguir chegar onde você deseja. E muitas vezes até o próprio ponto que você deseja não é exatamente como você esperava, né? Mas que você consiga chegar lá e alcançar seus objetivos. Então, assim, são crianças que tendem a ser muito persistentes. Eu até brinco às vezes com os pais, falo assim, ó, é uma criança muito persistente no seu desejo. Que quando ela quer uma coisa, ela insiste até conseguir. Uma das coisas que a gente pode fazer para essas crianças, né, assim, inclusive porque quando criança, né, às vezes não consegue entender a diferença do sim ou não, do pode ou não pode, porque mostrar, sobretudo se a criança tem mais elementos dos signos de terra no mapa, como Sol, Marte, Mercúrio, Ascendente. Então, são assim, as crianças dos signos de terra, inclusive elas se sentem seguras com aquilo que é familiar, e elas entendem melhor, elas precisam ver, tocar, assim, sabe? As coisas precisam ser tangíveis para ela. Então, quando você pode mostrar aquilo, por exemplo, um exemplo que me vem à mente, né? Assim, por que não pode botar a mão no fogo da vela? Porque queima, né? Você não vai deixar a criança botar. Mas se você, por exemplo, você que é adulta, né? Que tá ali, é responsável, controlando, faz a mãozinha chegar bem pertinho para ela sentir que queima. Então ela tá vendo o porquê não. Ela está sentindo, aquilo se torna tangível. Aquela regra, aquele limite se torna tangível para ela. Então é muito mais fácil ela obedecer. Inclusive de você virar para ela e dizer assim, ó, se ela quiser fazer mais vezes, tá, faz quando tiver um adulto por perto, não pode fazer sozinha. Então, assim, tá mostrando o que é possível para ela. Então, faz a criança se tornar mais cooperativa, inclusive de compreender. E o que eu acho interessante é a gente entender que assim, essas crianças, enfim, né, tem essa questão da teimosia, mas a gente entender enquanto persistência do desejo, certo? E é claro que a gente vai dizer o que pode, o que não pode, porque os adultos que estão guiando a criança, né? O mapa também ajuda você a entender isso, né? A consciência astrológica vai entender como você vai guiar a criança pelo caminho que pode e que não pode. Mas são crianças que, assim, se sentem muito confortáveis com aquilo que é familiar. Então, assim, sobretudo se crianças que têm muita coisa de terra no mapa, você vai perceber como elas ficam desconfortáveis com aquilo que é novo. Muitas vezes desconfortáveis com mudança. Então, assim, às vezes é preciso ir gradativamente. Ou às vezes, por exemplo, quando você fala assim, a gente vai fazer, você dá o roteiro para ela do que vai fazendo durante o dia. E mudou de percurso, ou não pode fazer tudo aquilo pode ser desestruturante para a criança, né? A criança chorar, fazer birra, não, mas eu queria aquilo. Porque ela, digamos assim, como se ela já tivesse colocado o plano na mente dela. Então é preciso enfim, acolher, claro, né? E sabe uma coisa que é interessante para as birras dessas crianças? Elas são muito sensoriais, então, tipo, por exemplo, se tem massinha, cheirinho, inclusive isso pode ser um ritual de calma, né? Sobretudo quando você tá falando com criança pequena, você pode assim, tô vendo que você tá muito nervosa, vamos cheirar, tipo assim, cheirinho da lavanda, uma massinha, vamos apertar essa massinha aqui assim, ó, pra raiva, vai toda pra massinha, e fazer algum desses rituais, sobretudo você, a criança. Isso ajuda a criança a se tranquilizar e você poder ter uma maior conexão com a criança, enfim, ela lidar melhor com a frustração e poder depois entender o que é certo e o que é errado. As crianças que têm a lua nos signos de ar, esses signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário, são crianças que tendem a ser, que se sentem mais acolhidas pela compreensão. E isso vai se tornar ainda mais forte se o Mercúrio dessas crianças também estiver num dos signos de ar. Então, significa que é uma criança que precisa compreender. Então, são aquelas crianças dos intermináveis porquês. Eu sei que isso pode cansar algumas manhãs, sobretudo se são manhãs que, digamos assim, que são mais impacientes, né? Por exemplo, manhãs do signo de fogo, que tendem a ser mais impacientes, de ter que ficar explicando muita coisa. Mas isso acalma e acalenta a criança. Então elas gostam muito de conhecer. E agora também são crianças que também tendem a ter muita energia.
sobretudo Gêmeos e Aquário, tendem a ter muita energia. Então, assim, são crianças que gostam de brincar ao ar livre, gostam de explorar. São crianças que gostam muito de novidade. Então, assim, por exemplo, às vezes uma criança que pode estar muito inquieta, não é que essa criança, digamos, ela seja inquieta ou agressiva, porque ela não está tendo, digamos, o que ela precisa para a natureza dela. Então, a criança dos signos de ar, sobretudo que tem a lua nos signos de ar, elas precisam de espaço para brincar, mas elas precisam também de explorar. São crianças que às vezes você pode dar um brinquedo pequeno, ela fica horas no brinquedo, tentando explorar tudo daquele brinquedo, tentando conhecer os detalhes daquele brinquedo. Sobretudo, por exemplo, se aí a gente vai combinando, né? Assim, se tiver alguns elementos também de terra, porque ajuda a acalmar mais. Porque se você tem ar e fogo, aí a tendência é ser bem agitada. E dependendo das configurações, pode ter inclusive dificuldade de concentrar, né? Porque fica se dispersando, fica tão interessada nos estímulos que fica se dispersando entre um estímulo e outro. Mas de uma forma geral, focando aqui, né, na lua e na necessidade emocional da criança, é uma criança que vai ter uma necessidade muito grande de entender os porquês, de conhecer. Então, assim, quanto mais ela conhece, quanto mais ela consegue explorar, mais tranquila essa criança fica, tá? E as crianças com a lua nos signos de água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, que são as crianças mais emotivas, são as crianças mais emocionais, são as crianças que geralmente que se acalmam muito com colo, que tendem a ter mais coragem ou se sentir mais confortáveis, sobretudo em ambientes novos, quando estão com uma pessoa de referência emocional. São crianças que tendem a se apegar também com mais facilidade, sobretudo a Peixes e Câncer. Elas formam um vínculo, porque o escorpião ele é mais desconfiado. E tem uma coisa das crianças de escorpião, que é assim, eles se vinculam quando dá aquele liga, sabe? Tipo assim, quando a gente tem uma expressão que fala assim, né? Meu santo bateu. Então, quando o santo bate, a criança de escorpião se vincula. A criança de peixes, de câncer, ela já se vincula mais, já é mais amorosa nesse sentido, assim, tipo, chegou junto, deu atenção, deu carinho, cuidou, ela já vincula. Diferente da criança de escorpião, que às vezes pode chegar junto, brincar, dar carinho, dar atenção, mas não vincular, né? Tem aquela coisa muito de ser mais reservada, né? Que tem uma natureza mais reservada. Então, assim, são crianças que geralmente têm muita emoção. Então, assim, as frustrações podem vir com muito choro. Então, é preciso, digamos assim, ter paciência para esse momento do acolhimento. É claro que à medida que a criança vai crescendo, sobretudo, né, crianças quando chegam nessa fase de 5, 6 anos, são crianças que já estão com o lado cognitivo mais desenvolvido. Então, você já pode, né, assim, acolher o choro e conversar mais, né? Conversar, pedir para a criança falar, você falar, né, do que está acontecendo, do certo e errado. Porque as crianças muito pequenas, se você pega assim, uma criança de 2, 3 anos, muitas vezes ainda não sabe expressar com as palavras. Então, muitas vezes é interessante, no momento de frustração, você narrar o que aconteceu para a criança, né? Se você conversar com a criança não estiver conseguindo falar, não souber, né, dizer o porquê está chateado, tipo assim, eu vi que você ficou chateada, porque você não conseguiu, porque eu não pôde comer chocolate nesse momento, porque eu não pôde fazer isso naquele momento. Então, você vai criando essa conexão com a criança e vai ajudando a criança a entender melhor o sentimento dela, certo? Então, isso é de total importância, porque eu vejo que, assim, muitas das questões que as mães têm nesse início, né, da infância, está muito ligada a esse lidar da frustração com a criança, porque a criança se frustra, faz birra, e aí uma forma da criança também validar o sentimento dela, dizer que não vai fazer, que não quer fazer igual a mãe fez, enfim. Então o processo de acolher, de ajudar a criança a regular emocionalmente, de mesmo assim colocar a ordem, colocar o limite, é o que tem sido mais angustiante, né, para as mães. Me conta aqui você, o que tem sido mais angustiante para você nesse momento? Você que está aqui presente, você que vai ver essa live gravada, quanto você me conta que você entendeu, como por exemplo, né, a história que eu contei agora no início da live, sobre o momento em que
começaram a dar muito de palpites e eu consegui pensar e lembrar do mapa da minha filha. Isso fez com que eu entendesse o que ela precisava e conduzisse aquele momento, né? Aquele lado emocional dela naquele momento e que tudo ficou bem. Me contando aqui o que você tem, o que você acha, para a gente poder entender melhor, né? Como lidar com essa criança através do mapa dela. Sim, tem crianças que têm um nível de raiva maior mesmo, e que assim, elas têm sobretudo as crianças que têm ênfase em fogo, tá? Tem um nível de raiva maior. Agora, se você entende um pouco mais de astrologia, por exemplo, você pode também começar a olhar os aspectos, como por exemplo, se você tem uma lua Plutão, independente do signo e da lua ou do signo que a lua e o Plutão esteja, quando a lua tem uma ligação com o Plutão, né, seja harmônica ou desarmônica, essa lua ela tem uma intensidade muito grande. Então, assim, é como se a raiva viesse de forma mais intensa e, tipo assim, a tristeza também viesse de uma forma mais intensa. A diferença, né, que você por exemplo, das crianças que têm a lua no signo de fogo, é que a forma de reagir das crianças é mais impaciente e tende a ser mais pela raiva, né? Tudo assim, ficou com raiva, ou então ficou impaciente. As crianças que têm lua Plutão, quando elas ficam, né? Quando toca naquilo que realmente incomoda delas, aí é que a intensidade vem maior. Então essa é uma grande diferença. No Astromanhã eu consigo explicar isso perfeitamente para vocês, tá? Como é que a lua, a personalidade, a forma de acolher, de nutrir da criança em cada signo, como é a lua em cada relação dos astros, né? Quando ela faz aspectos, porque isso interfere sim, né? Para as meninas que conseguem entender e tem um pouco mais de conhecimento da astrologia, sim, os aspectos que a criança faz, os aspectos que a lua faz interferem sim na manifestação. Mas os convites que eu faço aqui para você, para a gente refletir, para a gente começar a desenvolver uma consciência astrológica e olhar a criança pelo que ela é, porque isso que a consciência astrológica vai fazer é olhar a criança pelo que ela é, pela natureza dela e pela necessidade dela, e não pelo que tem que ser feito, né? Como, por exemplo, que eu contei na história, os palpiteiros, né? Que ficam dizendo assim, sempre tem um para dar palpite. Para dizer, essa criança reage assim porque você não dá limite. É porque você é permissiva demais. Ou porque ela é muito castrada, muito reprimida, porque você dá muito limite, porque você não dá colo. Vai ter sempre alguém que vai ter uma solução para dizer. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Pensando só no comportamento daquele momento, não entendendo a realidade da mãe e não entendendo a natureza da criança, porque a criança tem uma natureza, a criança tem uma necessidade, e é através dessa natureza e dessa necessidade que a gente vai entender como se relacionar com a criança, o que dá para a criança naquele momento, e é isso que o mapa astral vai fazer. O mapa astral vai fazer você entender qual é a natureza da criança e o que ele precisa. O que ele precisa em cada momento, cada fase da vida, cada etapa da vida dele, né, dessa criança. E como você pode educar se conectando e conseguindo colocar, né, o limite e tendo uma boa relação com sua criança. Então, assim, essa é a minha missão aqui com vocês, tá? Para te ajudar, para ajudarem vocês a desenvolver um pouco mais, né, dessa consciência astrológica e conseguir olhar a criança pelo que ela realmente é, pela natureza dela, o que ela realmente precisa. E quando a gente olha com esse olhar para a criança de uma forma tão singular, a gente também olha pra gente, certo? Porque assim, eu acho que a relação mãe-filho é uma relação muito visceral, né? Então a gente olha pra criança, a gente também olha pra gente, a gente também pensa na gente. E bom, muito obrigada por participarem aqui dessa live. Semana que vem teremos outras lives. Se você tiver alguma sugestão, algum tema que você gostaria que fosse abordado, escreve aqui. E nos vemos na próxima semana.